Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a atuação da oposição no Congresso, as pautas de tramitação e o combate à pandemia. Eu converso com o Randolfo Rodrigues, senador pela Rede do Amapá, líder da oposição no Senado. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar falando com você e estar falando também com todos os telespectadores da TV Gazeta. Bom, senador, eu queria uma avaliação sua em relação ao trabalho todo do Congresso, o papel da oposição, porque a gente tem a discussão de várias pautas que são de interesse do país, da sociedade, em função da pandemia. E o governo se apropriou de algumas brigas aí que o Congresso teve, por exemplo, como em relação ao auxílio emergencial, que pode virar o Renda Brasil. Então, eu queria saber como é que a oposição se situa nesse tipo de pauta. Bom, primeiro, o governo veio a reboque em todo o auxílio aos mais necessitados e às empresas durante essa pandemia. Se não fosse a atuação da oposição, ao invés dos brasileiros receberem R$600 de auxílio emergencial, eles estariam recebendo R$200. Ainda recebe os 600 com toda a desorganização do governo e da Caixa Econômica Federal, com filas intermináveis e muitos sendo expostos ainda mais ao vírus. Mas, veja, só existe auxílio emergencial e só existe prorrogação do auxílio emergencial porque nós propusemos neste valor. Mais que isso, nós defendemos o auxílio emergencial até o final do ano. O governo vem com essa história de reduzir a partir de agosto para R$200. Embora o próprio governo esteja recolhendo dividendos eleitorais e políticos, esteja fazendo proselitismo, populismo com auxílio emergencial proposto por nós. E nós defendemos mais que isso. Defendemos um programa de renda básica permanente. O governo quer um programa de R$200 a partir de setembro e aí juntar outros programas sociais dali adiante que não resolverá o problema de milhões de brasileiros que, quando expirar esse auxílio emergencial, vão estar desamparados. A PNAD está aí para mostrar que nós podemos chegar até o final do ano com 20% da população economicamente ativa desempregada. Esse é um dado dramático. O governo negligenciou a pandemia, se omitiu. Nós estamos chegando a 100 mil brasileiros que perderam a vida por conta da omissão, negligência do presidente da República, do compliciamento dele em relação ao vírus. Empresas brasileiras estão quebrando porque o governo não facilitou o acesso ao crédito. O que tem de projeto em relação ao crédito só tem porque foi proposto pelo Congresso Nacional e até o auxílio emergencial. Só existe nesse valor porque a oposição propôs. Agora, o governo ganhou popularidade, inclusive em redutos aí, que eram antes da oposição, com base no pagamento do auxílio emergencial, e agora pode vir o Renda Brasil. Se discute o valor, o governo quer um valor menor, não dá para manter o auxílio emergencial por causa do desequilíbrio das contas, mas o governo acaba tendo ganho com relação a isso. Que o tenha, não era para... Eu acho muito mórbido. No meio de uma tragédia. Olha, Denise, veja, o número de mortos durante quase 60 dias é superior à soma dos acidentes, dos mais graves acidentes aéreos que nós já tivemos nos últimos 20 anos no Brasil e da soma ainda da tragédia de Brumadinho. Nós passamos 60 dias com o número de mortos superior a 1.000. Chegando a 100 mil brasileiros, 100 mil famílias brasileiras que perderam um ente querido. O governo tratou isso sem empatia nenhuma. E ainda, se no meio de uma tragédia dessa, ainda faz politicalha da pior espécie. Ainda se aproveita da tragédia para fazer populismo, com o que é obrigação do governo fazer. Nós não estamos preocupados em fazer política com a tragédia que os brasileiros vivem. Nós cumprimos nossa tarefa no Congresso Nacional. Propusemos R$600 porque tínhamos por convicção que os brasileiros têm que receber R$600. Era o mínimo que deveria receber e o Estado brasileiro tinha que ampará-los. Se a escolha do presidente da República, lamentavelmente, desfilar sobre sobre os cadáveres de brasileiros, nós só podemos achar isso lamentável.
Agora, senador, vários projetos que saíram do Congresso acabaram recebendo vetos parciais do governo. E esses vetos vão ser discutidos em breve. Sim, nós temos inclusive marcados para esta terça-feira, dia 11 de agosto, e para a próxima terça-feira, dia 18 de agosto, finalmente, 2 sessões do Congresso Nacional para apreciação de vetos. Primeiro é importante destacar, Denise, nenhum governo do pós-redemocratização vetou tanto iniciativas do Congresso Nacional como este. Veja, mesmo os governos Fernando Henrique 1 e 2 e o governo Lula 1 e 2 não superaram em quantidade de vetos o que o governo de Jair Bolsonaro já o fez nesses 2 anos. E nesse período de pandemia, alguns vetos têm requintes de crueldade. Veja só, vetar o uso de máscaras. Ainda bem que parte desse veto foi derrubado por conta de uma ação nossa no Supremo Tribunal Federal. Outro veto que eu considero criminoso contra os empregos brasileiros e contra as empresas do país. O veto em relação à desoneração da folha de pagamento. E o governo ficou adiando, lamentavelmente, a apreciação desse veto, porque sabe que esse veto vai ser derrubado. E as empresas precisam dessa desoneração, não é para amanhã, precisam dessa desoneração para hoje. Tem empresas que estão quebrando todo dia, grandes, pequenas e médias empresas. Então, esse é um veto central, que tenho certeza que na próxima terça ou no próximo dia 18, o Congresso Nacional irá derrubar. O veto ao projeto dos povos indígenas. O presidente da República vetou o acesso à água potável. Quer um ato de maior crueldade como este? Então, são 41 vetos. Pelo menos metade destes ao bem do Brasil e para socorrer empresas, os mais vulneráveis nessa pandemia, necessitam ser derrubados pelo Congresso Nacional. E o Senado também vai discutir o Fundeb, que o governo também deu uma reviravolta no final da votação na Câmara e acabou comemorando a vitória no final como uma defesa da posição dele em relação à educação. Que é um ato de hipocrisia pura, você há de convir comigo. O ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro, durante quase 2 anos, foi Abraham Weintraub, aquele que saiu corrido com passaporte adulterado. Eu digo que é adulterado porque ele não poderia mais usar o passaporte diplomático para os Estados Unidos e que nada fez no Ministério da Educação do que não briga ideológica. O senhor Weintraub não foi uma vez ao Congresso Nacional, uma sequer, seja na Câmara ou no Senado, para debater o novo Fundeb. Aliás, se opôs sempre ao novo Fundeb. Na última hora, aos 45 do segundo tempo, 24 horas antes da votação da PEC do Fundeb, o governo tentou mutilar a emenda constitucional, tentou retirar o custo aluno qualidade, tentou retirar a participação de 20% da União na repartição dos recursos do Fundeb, tentou impedir tudo isso. Não conseguiu. Depois de derrotado, porque inclusive parlamentares totalmente alinhados com o presidente da República, da sala, da cozinha do presidente da República, como a deputada Bia Kicis, só para citar alguns, votaram contra a PEC do Fundeb, o presidente vem a dizer que aquilo foi uma conquista do seu governo. É um ato de hipocrisia total. Mas tudo bem, eu espero somente o seguinte: dia 18 ou 19 vamos votar a PEC do Fundeb. Temos que votar sem alteração. Eu espero que não tenha nenhuma sedição governista para com os meus colegas senadores e que nós possamos votar o texto do senador Flávio Arnes, que mantém o texto da Câmara na íntegra, porque ainda tem muito trabalho para fazer. E o governo muito ajuda se não atrapalha, muito ajudará se ficará quieto. Nós temos que aprovar a PEC do Fundeb no segundo turno e aí temos que aprovar uma lei regulamentadora para, a partir de janeiro do ano que vem, nós possamos ter um novo Fundeb. Agora, senador, nós temos várias pautas que envolvem a justiça, investigações, liberdade de expressão, questão das fake news e dossiê sendo investigado, críticas do procurador à Lava Jato, enfim. Tem uma situação de embate aí que pode resultar em restrições maiores à liberdade. Eu queria saber como é que o Congresso, que o Senado em particular, pode tratar do assunto. Bom, primeiro, nós todos temos o dever de vigilância em relação a princípios constitucionais sensíveis. Princípios que estão no artigo 5º da Constituição.
e que são cláusulas pétreas nossas, da nossa Constituição, foram levados assim porque estes do artigo 5º são nossa declaração de direitos humanos e tem que ser protegidos a todo custo. Tem que ser, inclusive, protegidos contra a bisbilhotagem de vida alheia que o Ministério da Justiça há pouco tempo estava participando em relação a desafetos do governo, a intelectuais das universidades, a policiais e a associações e organizações livres. Tem que ser protegida a liberdade de expressão, a liberdade de organização. Por isso, sou até hipócrita quando o próprio governo ou alguns partidários chegam a defender esses princípios, porque têm sido, na prática, estes, os primeiros a ofendê-los. Tem outras questões que o Congresso tem que tratar com muito cuidado. Eu vou me referir a um em relação a vocês. O projeto em relação às fake news. Eu acho que o texto que saiu do Senado não foi um texto bom. Nós tentamos melhorá-lo através de destaques. Os destaques foram vencidos lá no Senado. Acho que tem uma necessidade de nós legislarmos sobre isso, mas é necessário nós não avançarmos uma linha tênue que separa a liberdade de expressão, o direito de manifestação, a neutralidade da rede, que já foram consagrados pela nossa Constituição, com a necessidade também que tem de coibir organizações criminosas. Eu digo organizações criminosas e esse é o nome, que são organizações que se utilizam das redes sociais para manipular, para difamar e para, em momentos como este de pandemia, espalhar boatos que ofendem a saúde pública e vulnerabilizam a vida dos cidadãos. O Congresso tem que ter cuidado e tem que chamar os especialistas, quem entende de fato do assunto, para tratar sobre esta matéria. Agora, senador, rapidamente para encerrarmos, eu queria saber como é que o senhor vê a oposição nas próximas eleições. Olha, eu espero e tenho trabalhado arduamente para a unidade de todos os democratas do país. A oposição ao atual governo, eu tenho dito e eu reitero isso, não é uma tarefa de esquerda ou de direita. É uma tarefa democrática e civilizatória. Todos os setores que reivindicam esses princípios republicanos, democráticos e civilizatórios, independente de posições à esquerda ou à direita, têm que estar alinhados, têm que estar em chapas comuns. O populismo de direita sempre teve muito espaço na história das sociedades. Está aí o exemplo do nazismo, está aí o exemplo do franquismo, está aí o exemplo do fascismo, está aí o exemplo de Salazar. Tem sempre muito apelo popular estes procedimentos, esse tipo de doutrina. Por isso, para defender a democracia, é necessário todos os setores democráticos estarem unidos. Bom, chegamos ao final aqui da nossa conversa. Eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, líder da oposição no Senado. Senador, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, uma boa noite a você, uma boa noite a todos. Com vocês.